Glória a Jesus. Abram, irmãos, em Lucas, capítulo 3. O pastor Silvio está trabalhando hoje, né, irmãos? Glória a Jesus. Falta pouco tempo, né? Para esse embaraço dele acabar. Glória a Jesus. Lucas 3. Minha Bíblia tem um título: Pregação de João Batista, Batismo de Jesus Cristo. Verso 1 diz assim, ó. E no ano 15 do império de Tibério César, segundo Pôncio Pilatos, presidente da Judéia, e Herodes, tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. Então essa primeira parte aqui, os irmãos não precisam decorar esses nomes, né? Mas é para os irmãos entenderem. Ele está mostrando aqui em que situação que apareceu João Batista. Que momento da história. Era nesse momento aqui. Havia já um imperador, né? O imperador César estava já dominando Israel, já tinha colocado ali um presidente, já tinha colocado ali prefeitos e governadores nas cidades de Israel, dominando as cidades, né? Mas ainda havia ali os trabalhos, né, que aconteciam no templo de Jerusalém. Então tinha um sumo sacerdote, né, como diz aqui no verso 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias. E percorreu, verso 3, toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão. E toda a carne verá a salvação? Glória a Jesus. Que profecia, hein? Se cumpriu em Jesus Cristo, né? Glória a Jesus. E toda a carne verá a salvação? Está dizendo que toda a carne será salva? Não, mas que toda a carne verá a salvação. Glória a Jesus. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer a vós mesmos: temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também está posto um machado à raiz das árvores. E toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. E a multidão o interrogava, dizendo: o que faremos, pois? Olha que interessante, né? Então, ele começa a pregar arrependimento e fala assim para eles: olha, vocês não sejam hipócritas não, viu? O arrependimento tem que ser verdadeiro. O arrependimento tem que ser verdadeiro. Não venham aqui vocês não de qualquer maneira. Tem que ser um arrependimento verdadeiro, no coração. Chamou logo de raça de víboras, né? Por quê? Porque ele estava sendo ali inspirado, né, pelo poder de Deus. Foi o último dos profetas, anunciava abertamente a vinda de Jesus Cristo. E disse para eles: olha, vocês não vêm com essa conversinha não, que vocês são da descendência de Abraão, que vocês são filhos de Abraão, como querendo dizer assim, não é porque vocês são judeus não que vocês são alguma coisa, né? Porque até as pedras aqui, se Deus quiser, ele chama elas de filhos de Abraão, né? Mas vocês têm o quê? Que se arrepender de verdade. E ele fala de algo, né,
Verso 9. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Isso aqui a gente foi aprender depois, né? Na pregação do Evangelho por Jesus Cristo, que ele vem falando sobre as árvores, né? As varas ligadas na videira, falando do fruto. Então a gente vê o quanto que João Batista estava ali poderoso em palavras, né? Ele recebeu um poder muito grande de profecia, né? Glória a Jesus. E na sequência, olha só, e respondendo ele, disse-lhes, né, porque eles perguntaram, como que é isso, né? Como que a gente pode? Quer ver, ó, verso 10 de novo. E a multidão interrogava dizendo, o que faremos, pois? E respondendo, né, João Batista disse-lhes, quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. O que é isso? São os frutos, né? Se vocês não derem fruto, o machado já está para cortar e lançar no fogo, né? Então, ele começa a falar do desprendimento, de você fazer uma mudança de pensamento. Uma mudança total. Imagina que esse povo aqui, judeu, não tinha esse tipo de entendimento, né, irmãos? Não tinha essa pregação. Verso 12. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? Os publicanos eram aqueles que trabalhavam para o governo cobrando impostos. Trabalhavam para o imperador. Não é? Algo que o judeu não queria fazer. O judeu não queria pagar imposto. Não é? Uma nação vir de fora e começar a receber dinheiro do povo dinheiro e bens, né, do povo de Israel, para mandar para Roma, né, à força. Eles não queriam. Então, esses trabalhadores aqui, que cobravam impostos, eram os publicanos, né? E eles também queriam saber como que eles fariam para dar fruto, né? O que faremos? Estou no 14 ainda, no meio, né? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso... Eu acho que eu troquei de verso, né, irmãos? É no 12, não é isso, irmãos? 12, 13. Vamos ler o 12 de novo, porque ficou feio aqui. Ó, e chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que vos está ordenado. Ou seja, tinha um valor ali. Não sejam corruptos. Não se aproveitem dessa autoridade que vocês receberam para levar vantagem em cima de ninguém. Não é? Cobra o que é justo. Faz o seu trabalho honestamente. Né? Verso 14. E uns soldados o interrogavam também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, a ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso... Agora sim, né? Então ele está falando do trabalho dos soldados, né? Porque eles também, o soldado, né, trabalhava com autoridade, com força, né, eles trabalhavam em muitos, eles eram armados, né? Então, por certo, havia muito exagero, né, da parte deles, sem dúvida nenhuma. Então, a ninguém trateis mal e nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, né? Verso 15. E estando o povo em expectação, e pensando todos de João em seus corações, se porventura seria o Cristo. Porque todos tinham essa esperança, estavam esperando, né, vir um Cristo. Assim como aquele Cristo, aqueles, né, ungidos que vieram antes, não é? Então eles nunca imaginaram que o Cristo seria o nosso Senhor Jesus, com a sua mensagem, né? Verso 16, respondeu João a todos, dizendo, eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de desatar-lhe a correia das sandálias. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E ele tem a pá na sua mão, e limpará a sua eira, e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Assim também, admoestando muitas outras coisas, anunciava o Evangelho. Tá vendo? Então, quer dizer que
João Batista, ele anunciou, de certa forma, o evangelho ao povo. Se a gente olhar as próprias profecias, né, lá de Isaías, por exemplo, de certa forma falavam também do evangelho, né? Ele sabia o que ele estava dizendo? O evangelho é só isso? É só repartir seus bens? É só ser honesto? É só não ser corrupto? Não, não é só isso. Mas a gente percebe que o entendimento que ele recebeu, o poder de Deus que veio sobre ele, deu essa capacidade para ele, de mostrar para aqueles homens ali como se arrepender, como dar fruto, não é? Glória a Jesus. E ele anunciou muitas outras coisas, né? Verso 19. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todas as outras ainda esta, a de encerrar João num cárcere. Então, todas as maldades que ele cometeu, ele ainda cometeu mais essa, né? Ele fez mais essa atrocidade aqui, ó. Encerrou João no cárcere. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, João Batista, ele já tinha esse sinal, ele esperava que o Espírito Santo viesse sobre aquele que seria o Cristo, não é? Então aqui ele recebe um sinal, ele vê o Espírito Santo descer numa forma corpórea, ou seja, ficou ali diante dos seus olhos como se fosse algo verdadeiro, melhor dizendo, material, né? Algo que ele viu ali, e ouviu a voz: Esse é o meu filho amado, em ti me comprazo. Então o Senhor Jesus Cristo, ele veio ao mundo e começa o seu ministério nesse contexto. Com o povo de Israel esperando um Messias, com o povo de Israel sendo oprimido, envergonhado e humilhado, não é? João Batista começa a apontar o dedo para os erros de todo mundo, apontou o dedo inclusive para o romano Herodes, porque ele estava cometendo um ato horrível, não é? Com seu irmão, com a cunhada, ou seja, uma loucura ali que ele estava fazendo, né? E fez. Acabou sendo decapitado, né? João Batista. Como os outros profetas também foram mortos. E é interessante aqui lembrar, né, irmãos, que o Evangelho diz que aqueles que tinham poder, que tinham recebido o poder de Deus, não é? Sobre os homens, sobre toda a criação, eles mataram os profetas. Então aqui a gente vê Herodes matando João Batista. Mas a gente vê que a vontade não veio dele. Quem operou isso nele foram os anjos. Os lavradores maus. Lembram da parábola dos lavradores maus? Então, como nós aprendemos que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, as potestades, não é? O príncipe das trevas deste século. Existe um príncipe das trevas desse mundo, e ele é que age nas pessoas. Foi ele que agiu na vida de Herodes, fazendo com que ele matasse João Batista, não é? Então, irmãos, nós vemos aqui, então, que existe um poder nesse mundo, e essa parte é importante nessa pregação, os irmãos entenderem, né, irmãos? Existe um poder agindo nesse mundo, e quando o Senhor Jesus Cristo vem, esse poder já está implantado. E esse poder que está nesse mundo está até o dia de hoje nesse mundo. Até o dia de hoje, não é? Tanto é que a palavra nos ensina que se a gente cair da graça, a gente volta para a maldição desse mundo. E passamos a ser novamente alistados, vamos dizer assim, pertencentes a um povo que é subjugado pelos poderes desse mundo,
né? Então, o Senhor Jesus Cristo, nesse momento aqui, não é? O Senhor Jesus, 30 anos aqui, já era um homem feito, não é? Vamos voltar aqui, ó, no capítulo 2. Só para a gente não perder aqui o fio da meada. Aqui é o único texto, né, que vai falar lá do passado, né, da infância de Jesus, e ainda assim bem discretamente, né, verso 41. Vou abreviar esse texto aqui, eu acho que eu vou ler mais para frente, viu? Porque senão... Deixa eu ver aqui. Não, vamos ler tudo, vai. Se passar um pouquinho, os irmãos me perdoam. Verso 41. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. Os pais de Jesus, né? E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não soube José, nem a sua. Então eles se perderam, né, irmãos? Se perderam. Então imagina que tinha ali uma multidão que peregrinava para essa festa, e depois tinha que voltar cada um para sua casa. Imagina como que era, não é como hoje, né? Devia ser uma multidão de gente andando a pé, camelo, cavalo, burro, jumento, né? Devia ser um negócio doido, né? E os parentes tudo junto, eu acho que um pensou assim, tá com um, o outro pensou, tá com o outro. E, na verdade, Jesus ficou, né? O Senhor Jesus ficou. Verso 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia, e procuraram-no entre os parentes e entre os conhecidos. E como não encontraram, voltaram para Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo. Imagina um pai e uma mãe perder um filho 3 dias num lugar cheio de gente. Né? Imagina só que tribulação que não foi, não é? Então aqui a gente não consegue entender, se a gente não fizer um esforço, né, para tentar entender que aflição que foi essa, né? Então, passados 3 dias, aconteceu, 46, né? Que passados 3 dias, acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o viram, maravilharam-se, e disse a sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu ansiosos te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele lhe dizia. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. Então, irmãos, glória a Jesus. O Senhor Jesus Cristo, ele, pequeno, 12 anos, né? Então a gente vê o Senhor Jesus Cristo crescendo no conhecimento. Nós vemos o Senhor Jesus Cristo indo para a Páscoa, indo para os costumes dos judeus, andando com os doutores. É interessante os irmãos pensarem nisso, porque num primeiro momento a gente pode pensar assim: não, o Senhor Jesus já desde criança já sabia, não é, do Evangelho, já sabia de todas as coisas. E na verdade, irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele se colocou como qualquer um de nós. Ele veio em carne como homem. Ele precisou aprender, ele precisou de tutela, de pessoas em volta dele, cuidando dele, ensinando ele. Né? Então ele ia crescendo. Por certo, ele tinha uma revelação muito grande, um poder,
uma ligação com Deus diferente de nós, não é? Mas ele crescia no conhecimento, crescia na estatura. Ele foi aperfeiçoado. No momento que ele tem um encontro, que ele é batizado, o Espírito Santo repousa sobre ele ali na visão de João Batista. Ele começa o ministério dele, não é? Vamos virar aqui, vamos para a tentação, rapidinho, capítulo 4. Glória a Jesus. Aqui, irmãos, se desse tempo a gente ia lá, a gente podia ir, né, no Velho Testamento para mostrar que os seres humanos que receberam a lei, que foram ensinados por seus pais, pela tradição, né, passaram pelo deserto, tinham acabado de receber a lei. Alguém pode falar que hoje, né? Alguém pode dizer assim, não, mas essa lei que está aí hoje, eu já vi gente acusando Moisés, dizendo, não, foi Moisés que fez isso aí. Está escrito lá, ó, Moisés fez isso por causa da dureza do coração de vocês. É porque Moisés mexeu, mas não era assim não. A lei era pura, a lei era isso, a lei era aquilo, né? E aqui, nós vemos o quê? A obra de Jesus Cristo, o poder de Deus na vida do homem, não é? Diferente de lá, porque se a gente olhar lá no Velho Testamento, os homens foram tentados no deserto, num tempo que era para ter durado 40 dias, eles ficaram 40 anos sendo tentados lá, morreram todos. Todos os adultos que saíram ali, só ficou Caleb e Josué. Ou seja, era impossível para o homem não transgredir, era impossível. Então o Senhor Jesus Cristo, ele está fazendo a obra, ele está cumprindo a lei que o homem era incapaz de cumprir. Então ele aprendeu como criança. O Senhor Jesus não burlou o sistema. O Senhor Jesus, ele se submeteu, ele foi até circuncidado. Foi ao 8º dia lá, apresentado lá no templo. Fizeram todo o procedimento com ele. E aqui, quando o Senhor Jesus é levado ao deserto, ele é tentado. O Senhor Jesus Cristo passa pela tentação que o homem não foi capaz de suportar. E ele usou, não do evangelho, ele usou da lei. Ele apresentou textos da lei, não é? Mostrando que o Senhor Jesus Cristo, ele, pelo poder de Deus, não é? Pela palavra do evangelho, ele poderia vencer. Então o Senhor Jesus Cristo, ele não venceu como Deus. O Senhor Jesus Cristo não participou de todas as coisas, mas sem pecado, de forma sobrenatural, não é? Mas pela fé. O Senhor Jesus venceu pela fé. Por isso que ele é o autor e o consumador da fé. E por isso que nós temos que crescer na fé. Por isso que nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Porque só assim podemos vencer, né? E vencer pela vitória de Jesus. Não porque nós iremos passar pelo que ele passou, mas é o resto das suas aflições que nós vivemos. Né, irmãos? Então vamos ler aqui rapidamente, irmãos, capítulo 4, verso 1. E Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, finalmente teve fome. E disse o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Está escrito onde? Lá em Deuteronômio, capítulo 8. Está escrito lá. O que aconteceu lá no deserto? O povo, estamos com fome. Tirasse a gente lá do Egito para morrer de fome aqui, era melhor que a gente tivesse ficado lá. Então eles murmuraram, eles reclamaram, eles apontaram o dedo, muitas vezes. Né? E o Senhor Jesus mostrou o texto. Não, está escrito isso aqui. Ó. Verso 5. E o diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe em um momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti
todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem eu quero. E, portanto, se tu me adorares, tudo será seu. E Jesus respondendo disse-lhe, é mentira, tudo é do meu Pai. É isso que ele falou? Ele falou assim, não, esse mundo aqui não é seu não, diabo, esse mundo aqui é do meu Pai, seu mentiroso. É isso que ele falou? Não. Ninguém pode dizer essas coisas, né? Mas as pessoas ainda dizem, não é? Que Deus é dono do ouro e da prata. E não é verdade. Não é? Não é verdade. O Pai que Jesus Cristo revelou, ele sim tem poder, mas as suas riquezas são espirituais, as suas riquezas são eternas e no céu, né? Nesse mundo aqui tem um príncipe, né? E o Senhor Jesus, então, no verso 8, respondeu, né? Vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E levou também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará os teus anjos acerca de ti, que te guardem, e que te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, nós vemos o Senhor Jesus Cristo sendo tentado quando a carne dele já estava muito fraca. O Senhor Jesus Cristo, ele usa das escrituras do Velho Testamento e da lei e vence a tentação do deserto que o homem não venceu. O homem saiu do deserto naquele momento ali, né? Moisés tinha acabado de ser morto e todos foram mortos ali, só sobraram 2 homens, não é? E o Senhor Jesus Cristo aqui mostra, não é, uma grande obra. O Senhor Jesus Cristo depois vai consumar, né, a sua obra, o que ele veio fazer, que não foi só isso, né, irmãos? A obra do Senhor Jesus não era só cumprir a lei, não era só vencer o pecado, mas o Senhor Jesus Cristo também veio dar testemunho da verdade. O Senhor Jesus Cristo também veio nos revelar o Pai, manifestar o Pai. São tantas as obras grandiosas, né, que o nosso Senhor Jesus Cristo operou. Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos para Mateus capítulo 5. Verso 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. E bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas, que foram antes de vós. Então o Senhor Jesus está dizendo as bem-aventuranças aqui, e claramente, o Senhor Jesus está falando de outra coisa, ele não está falando de lei. O Senhor Jesus ele não está continuando nada da lei. O Senhor Jesus está falando de reino dos céus. O Senhor Jesus está falando de perseguição, de sofrimento. O Senhor Jesus Cristo está mostrando uma transformação do ser humano, chamando eles de bem-aventurados por coisas que um judeu
tinha um entendimento, conhecia isso por maldição. Não é? Uma pessoa sendo perseguida, uma pessoa chorando, uma pessoa sendo mansa, aceitando muitas vezes a injustiça, sendo manso, sendo longânimo, não é? Tendo misericórdia. Eles não aprenderam isso aqui na lei. Então, a sequência do texto, os irmãos vão perceber, não é? A mensagem do Evangelho. Verso 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam e as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está. Então aqui nessa parte, o Senhor Jesus está dizendo assim, vocês, meus discípulos, que ele começa o capítulo 5 dizendo que ele chamou os seus discípulos, sentou, os seus discípulos ficaram ali ouvindo ele. Ele estava dizendo para os discípulos dele, vocês fazem a diferença na terra. Vocês são como o sal, que você põe na carne e a carne não estraga. Vocês são como uma luz que ilumina. Então, o sal que não salga, que não protege a carne da corrupção, ele não serve para nada. Uma luz acesa dentro de um lugar escuro, protegido, não ilumina lugar nenhum, não serve para nada. Vocês têm que fazer a diferença. Então ele vai dizendo coisas, ele vai afirmando coisas, vocês são bem-aventurados por isso, vocês são bem-aventurados por aquilo. E vai falando coisas que não são da lei. Não são, essas coisas não são bem-aventuranças da lei. Bem-aventuranças da lei são pessoas que, você é um bem-aventurado porque você cumpre a palavra. E eu disse, né, se vocês diligentemente cumprirem com o que está escrito aqui, vocês receberão essas bênçãos aqui, tudo material, tudo carnal. Aqui o Senhor Jesus está falando, você é bem-aventurado porque você tem misericórdia, porque você chora, porque você é perseguido pelo meu nome. Por isso, e ele vai falando coisas do Evangelho. Então ele vai mostrando para os seus discípulos uma outra mensagem. Né? E a sequência do texto, ela vai confirmar isso, e as pessoas não entendem essa próxima parte do texto. Vamos ler aqui, ó, verso 17. Não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim destruir, mas cumprir. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo veio concluir. O Senhor Jesus veio consumar. Não é? Esse cumprir aqui não é alguém obedecer, não é obedecer. É consumar. O Senhor Jesus Cristo cumpriu a lei para que nós fôssemos libertos da lei. E a sequência do texto, porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. E aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino. Então o Senhor Jesus está falando do Evangelho. Ele fala da lei, olha, ela não vai passar. A lei, ela continua, ela vai até o fim. Enquanto houver mundo, vai haver lei. A sua justiça, a vossa justiça tem que exceder essa justiça da lei. A nossa vida vai ter que ser diferente. Tem que exceder, você vai exceder. A sua vida vai ser transformada por Jesus. O Evangelho vai transformar os seus pensamentos, a sua forma de ser e de pensar. É isso que ele está dizendo. E a sequência do texto é prova de que ele está dizendo exatamente isso. Então, o que o Senhor Jesus está dizendo é que nesse mundo existe uma lei e ela está aí e ela não vai ser interrompida. Ela vai continuar agindo.
amaldiçoando e matando as pessoas, condenando as pessoas. Ela é usada para acusação, não é? O diabo usa a lei para acusar as pessoas, de dia e de noite. Mas o evangelho não. O evangelho de Jesus Cristo é a justificação. Porque o Senhor Jesus Cristo venceu a lei e o pecado sem ter pecado, não é? E nós estamos nele, ligados a ele. Glória a Jesus. Então, irmãos, a sequência do texto eu não posso ler porque não dá mais tempo. Mas eu vou ler alguns textos aqui curtos, ó. Por exemplo, verso 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos. É a mesma coisa que ouvistes o que foi dito na lei. Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o seu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Verso 31. Também foi dito: qualquer que deixar a sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da fornicação, faz com que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E ele continua: outro sim, ouvistes o que foi dito aos antigos: não perjurarás. Ou seja, se você jurou, você tem que cumprir. Mas aí ele conclui depois: não jureis nem por isso, nem por aquilo outro. Seja o seu falar sim, sim e não, não. Porque o que passar disso é de procedência maligna. Ué, é de procedência maligna, mas era lei. Então ele fala: visto que foi dito, eu porém vos digo. Então ele vem dizendo: a sua lei deve ser superior. A sua vida, a sua conduta, o seu linguajar, o seu modo de pensar. Você tem que ser transformado, tem que exceder. Por quê, irmãos? Tem que exceder. Porque o Senhor Jesus Cristo trouxe a verdade. A palavra do Evangelho é a verdade. Então você tem que exceder. Você vai exceder perseverando. Mas o irmão e a irmã tem que entender que esse mundo ele tem a lei do Espírito de vida pelo Evangelho, segundo o padrão de Jesus Cristo. E ela tem também a lei do Monte Sinai, que age na carne, que mexe nos desejos, que conduz o homem para o pecado, que traz a concupiscência. Então, glória a Jesus, nós temos que perseverar, irmãos, na palavra do Evangelho, não é? Glória a Jesus. Então, irmãos, vamos concluir em Lucas 16. Verso 1. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar seus bens. E ele, chamando-o, disse: que é isso que eu ouço de ti? Dá conta da sua mordomia, porque já não poderás mais ser meu mordomo. E o mordomo disse consigo: o que farei? Pois o meu senhor me tira a mordomia. Cavar não posso, de mendigar eu tenho vergonha. Eu sei o que eu hei de fazer, para que quando eu for desapossado da mordomia, me recebam em suas
em suas casas. Então, o que aconteceu aqui? É uma parábola, né? Um homem poderoso, com muito poder aquisitivo, tinha um empregado, um mordomo, não é? Então, vocês imaginam que alguém que tem muito dinheiro, o mordomo desse tal vive uma vida boa, né? É uma pessoa que, vamos dizer assim, administra os bens do seu senhor. Automaticamente é uma pessoa que vive, não é, vive bem. Então ele, por certo, né, segundo essa parábola, ele vivia uma certa mordomia. E quando ele perde essa mordomia dele, quando ele perde esse trabalho dele, o que acontece com ele? Ele não aceita mais viver mendigando. Ele não tem mais força e vigor para pegar no batente, porque ele estava acostumado com uma vida tranquila. E aí ele fala assim, e agora, o que eu faço para alguém me dar uma mordomia? Como que eu faço para continuar sendo, vamos dizer assim, bem tratado, ter algo de comer, um lugar para eu dormir tranquilo? O que eu vou fazer? Então veja, ele está contando a história de uma pessoa ímpia, de uma pessoa que, diante das suas frustrações, das suas dificuldades, ele procura, com zelo, com cuidado, não é, estabelecer a sua vida. Não é? Cuidar dos seus caminhos. Aí ele vai dizer aqui, ó, na sequência, ó, verso 5. E, chamando-os a si, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? E ele respondeu, 100 medidas de azeite. E disse ele, toma a tua obrigação, e assentando-te já, escreve 50. Ou seja, você está devendo 100? Então vou ajudar você, ó, faz o seguinte, ó, senta aí, ó, e assina que você devia só 50. Tá bom? Beleza. Ou seja, quebrei seu galho, né? E aí ele vai, na sequência, ele vai cometer a mesma atitude, né? Ó. Verso 7. Disse depois a outro, e tu, quanto deves? E ele respondeu, 100 alqueires de trigo. E disse-lhe, toma a tua obrigação. E escreve 80. Não é? Então veja, o que ele está fazendo? Ele está agindo conforme a natureza dele. Conforme o conhecimento dele. Não é? É segundo Cristo? Não. Mas é segundo a lei do coração dele, do entendimento dele. Então ele vai e emprega força naquilo. Ele se esforça, ele dá os pulos dele, vamos dizer assim, para ele se manter naquilo que ele tem por correto. Não é? E aí, o que o texto diz no verso 8? E louvou, ou, né, em algumas traduções, e admirou-se aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente. Porque os filhos desse mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Então ele está dizendo, ele está afirmando isso. Não é? Ele está afirmando isso. Verso 9, aí ele vai dizer, e eu vos digo, fazei para vós amigos das riquezas da injustiça, para que quando vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito, e quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de chegar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Então ele está ensinando aqui, não é, irmãos, que a nossa conduta como cristão, né, ela tem que ser uma conduta de prudência. Não é? Porque se os filhos das trevas são prudentes naquilo que eles entendem por certo, e se esforçam e batalham para conquistar aquilo que eles acham que é certo, por que nós fazemos diferente? Por que nós não empregamos força? Por que nós não agimos com prudência? Né? E uma verdade, né, irmãos, que a gente tem que ser transformado pelo Evangelho. No mundo, você podia ser um preguiçoso, no mundo você podia ser um relaxado,
No mundo você podia ser um enrolado, mas não pode ser assim no Evangelho. A hora que você chega no Evangelho, a sua vida tem que mudar completamente. A sua conduta tem que mudar completamente, né, irmãos? Então a palavra está dizendo para nós, né, irmãos, que a gente tem que empregar força. E a sequência do texto diz isso. Né? Verso 14, ó. E os fariseus, que eram avarentos, ouviram todas essas coisas e zombavam dele. Entenderam nada, né? Entenderam nada. E disse-lhes: Vós sois os que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece os vossos corações. Porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. A lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Então, vocês estão com um olhar que não é segundo o Evangelho. Os pensamentos de vocês, a cabeça de vocês está preparada para quê? Para as coisas dessa vida. Vocês estão enxergando essa minha pregação como algo pequeno. Não é? Por quê? Porque eu estou pregando humildade, eu estou pregando misericórdia, eu estou pregando negar-se a si mesmo. E vocês dão risada, porque vocês pregam o quê? Vitória, riqueza. Não é? Mas a lei e os profetas duraram até João Batista. A partir de agora é pregado o quê? O reino dos céus. É pregado o Novo Testamento. E todo homem tem que fazer o quê? Empregar força para entrar nele. E ele vai dizer: e é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Tá vendo? Parece que não tem sentido esse texto aqui. Depois de tudo que ele falou, ele pegar e dizer isso. É mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio. Por quê? Porque ou você abandona a lei e muda a sua vida e seus pensamentos, muda a sua cabeça, não é? Ou continua na lei, vai ser julgado pela lei. E aí ele dá um exemplo. Qualquer que deixa sua mulher e casa com a adúltera, aquele que casar com a repudiada pelo marido, adultera também. Então a mensagem do Evangelho é outra. A vida do cristão é outra, o objetivo do cristão é outro. A lei continua, tem seus adeptos, não é? E ela causa grande destruição. E nós que estamos em Cristo vamos andar pelo Evangelho, pensando como um cristão, crescendo como o Senhor Jesus fez. Não é? Com 12 anos ele estava lá, batalhando, não é? Aprendendo. Quando o Senhor Jesus Cristo estava na cruz, crucificado, não é? Arrancaram as vestes dele, ele estava nu. Arrancaram a capa dele, fizeram uma gincana lá para ver quem que ia ficar com um pedaço da capa dele. E o Senhor Jesus lá de cima olhou e viu a mãe dele lá embaixo sofrendo. Olhou para João, o discípulo dele, e falou assim: João, olha aí sua mãe. Maria, olha aí seu filho. Não é? Ou seja, em nenhum momento o Senhor Jesus Cristo deixou de viver o Evangelho. O Senhor Jesus Cristo, mesmo no sofrimento, ele cuidava. O Senhor Jesus Cristo trabalhava. E nós, irmãos, temos que fazer do mesmo jeito. A nossa vida, irmãos, a gente tem que empregar força. A gente tem que empregar força. Por quê? Porque, irmãos, a salvação é real, mas a lei é real também. O mundo e as trevas são reais. Né, irmãos? Se a gente não perseverar e não prestar atenção, a gente volta para a lei. A gente é enganado. Né, irmãos? Porque essa pregação do evangelho pura e simples que nós pregamos, ela não agrada o coração humano. Não agrada. Né? A gente acha que é inabalável. E não pense assim, irmãos, que você é inabalável. Você não é inabalável. Se você vacilar, você vai cair. Se você vacilar, você volta para o mundo. E quando você menos esperar, você está na lei. Presta atenção. Né? Amém, irmãos? Acho que a palavra foi um pouco dura hoje. Foi boa, né? Palavra do Evangelho, né, irmãos? Em nome de Jesus. Jesus é bom, né, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos agradecer. Em nome de Jesus. Glória a Jesus. Simão